Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que o Serviço de Segurança da Ucrânia não quer sair da pauta da imprensa. Dessa vez, o SBU deteve dois indivíduos acusados de serem agentes da inteligência russa. Isso faz parte de um esforço maior de Kiev para lidar com a espionagem e colaboração com as forças de Moscou. E isso para eles tem se tornado uma prioridade. De acordo com o SBU, essas detenções ocorreram como resultado de uma operação especial nas cidades de Kiev e Odessa. Os indivíduos detidos estavam supostamente envolvidos em atividades para identificar a localização das tropas ucranianas e enviar essas informações para as forças russas, com o objetivo de ajustar ataques aéreos contra a Ucrânia. Durante a etapa final da operação, os caras foram pegos em flagrante enquanto espionavam possíveis alvos para os russos. Um deles até fotografou uma estação de energia térmica, possivelmente para auxiliar na coordenação de bombardeios contra a infraestrutura energética ucraniana. Agora, ambos enfrentam acusações de colaboração e podem ser condenados à prisão perpétua. Gente, enquanto isso, Zelensky continua coordenando a dança das cadeiras no alto escalão ucraniano, promovendo mudanças em sua equipe de segurança e defesa. Dessa vez, a notícia é sobre uma nova troca no Conselho de Segurança Nacional do país. Sem muitos detalhes ou explicações, ele decidiu dispensar Oleksiy Danilov, que estava à frente do Conselho de Segurança e Defesa Nacional desde outubro de 2019, apenas alguns meses após o presidente assumir o cargo. O comunicado sobre essas mudanças veio através de decretos que foram publicados também no site do presidente. Mais tarde, Zelensky disse que Danilov seria transferido para novas funções, prometendo que os detalhes seriam compartilhados em breve. Embora não tenha dado uma razão específica para a mudança, o presidente expressou sua expectativa de que a alteração contribua para o fortalecimento das capacidades estratégicas de nosso Estado para prever e influenciar os processos dos quais depende nossa segurança nacional. Mas e quem vai assumir o cargo deixado por Danilov? Bem, Zelensky escolheu Oleksandr Litvichenko, antes-chefe da agência de espionagem externa, um indivíduo de 51 anos que, até agora, manteve um perfil quase que totalmente fora dos holofotes públicos. Zelensky parece confiante de que a experiência de Litvinenko como chefe de inteligência será crucial para enfrentar os desafios de segurança e defesa que a Ucrânia enfrenta atualmente. O Conselho de Segurança e Defesa, sob a liderança do presidente, desempenha um papel de coordenação em questões de segurança nacional e defesa e envolve os principais chefes políticos de segurança e defesa do país. Essas mudanças ocorrem em um momento em que a Ucrânia está lutando para manter seu esforço de guerra e resistir às forças russas no leste, e isso sem contar a resistência do Congresso dos Estados Unidos, liderada por republicanos, em fornecer assistência militar essencial. Análises militares apontam preocupações quanto à profundidade e força das fortificações ucranianas, bem como aos níveis de pessoal, considerando a superioridade numérica da população russa e sua postura ofensiva. Na sequência dessas alterações, Zelensky também nomeou Olei Vashchenko, um vice-chefe da agência de espionagem militar ucraniana e outra figura sem perfil público, como o novo chefe da inteligência externa. Além disso, como vocês lembram, em fevereiro o presidente já havia substituído o chefe das Forças Armadas e com várias outras posições de alta patente militar também sendo renovadas. Bom, gente, ainda sobre a Ucrânia, apesar dos dramas e crises que atingem a população civil, há um setor privado que não tem o que reclamar na Ucrânia. Estamos falando sobre a evolução da indústria de defesa na Ucrânia, um setor que está passando por transformações desde a invasão da Rússia. Em 2024, o governo ucraniano reservou quase 1,4 bilhão de dólares para a compra e desenvolvimento de armas dentro do próprio país. Para vocês terem uma ideia, isso é nada mais nada menos do que 20 vezes mais do que o investimento antes da invasão russa. Esse aumento gigantesco nos gastos de defesa reflete a urgência e a gravidade da situação que a Ucrânia enfrenta. Grande parcela dessas armas está sendo adquirida de fábricas privadas. Está acontecendo o surgimento e a rápida expansão de empresas privadas nesse setor, que passam a assumir o papel que antes era dominado quase que exclusivamente por companhias estatais. Por todo o país, essas fábricas estão brotando, trazendo uma nova dinâmica para a indústria de defesa ucraniana. Só para ilustrar um pouco essa mudança, temos o exemplo de uma fábrica de morteiros de propriedade privada que começou suas operações no oeste da Ucrânia no ano passado. Ela está produzindo cerca de 20 mil cartuchos por mês.
O proprietário, Anatoly Kuzmin, de 64 anos, que antes fabricava equipamentos agrícolas e fugiu de sua casa no sul da Ucrânia após a invasão, disse algo que ressoa profundamente. Sinto que estamos aproximando o nosso país da vitória. Mas apesar desse ímpeto e inovação, o setor de defesa da Ucrânia enfrenta desafios, principalmente devido à falta de recursos financeiros e de mão de obra. E não para por aí. Executivos e generais apontam para um obstáculo adicional, o excesso de burocracia governamental. Taras Muti, diretor da Fundação Volte à Vida, uma organização que arrecadou mais de 260 milhões de dólares na última década para equipar as tropas ucranianas, colocou a questão de forma bem direta. Você precisa de um morteiro não em 3 anos, mas agora, de preferência ontem. Ainda na Ucrânia, algumas atividades um pouco menos convencionais parece que estão ocorrendo no país. Ao menos é o que fica subentendido a partir das declarações de um oficial ucraniano na TV. Isso mesmo, falando ao canal nacional ICTV, Vasyl Maliuk, o chefe do SBU, deixou escapar que o serviço de espionagem da Ucrânia pode estar conduzindo uma campanha secreta de assassinatos. O alvo? Cidadãos ucranianos acusados de colaborar com a Rússia. Segundo Maliuk, essa ação sigilosa mira aqueles considerados responsáveis por crimes de guerra e ataques contra os cidadãos ucranianos. A coisa fica ainda mais feia quando ele diz que, oficialmente eles não podem admitir tais atos, mas nas entrelinhas, Maliuk compartilha que, uma vez confirmada a inteligência sobre o alvo, o SBU recebe luz verde de autoridades civis para proceder com o assassinato. Um exemplo dessa operação foi o caso de Vladlen Tatarsky, um propagandista pró-Rússia nascido na Ucrânia. Tatarsky encontrou seu fim de forma bem trágica. Ele foi morto no ano passado em um café de São Petersburgo ao receber uma estatueta recheada de explosivos. Maliuk mencionou que Tatarsky estava na mira devido ao seu serviço militar lutando contra a Ucrânia e seus apelos pela eliminação de ucranianos. Essa revelação coloca em perspectiva a dura realidade do conflito e evidencia não só o esforço de guerra visível nos campos de batalha, mas também uma luta sombria e clandestina na qual a inteligência e a contra-inteligência desempenham papéis nem sempre canônicos. Bom, gente, saindo da Europa, vamos fazer o que Emmanuel Macron fez, dar um pulinho na América Latina. Mas eu não vou falar da Guiana ou da visita do presidente francês ao Brasil. Quero falar sobre as eleições na Venezuela, esse país que tem vivido em uma montanha-russa política há anos. A situação política venezuelana vem gerando um isolamento do governo de Maduro até mesmo entre tradicionais apoiadores. E quando falo de apoiadores tradicionais, eu estou lembrando do governo brasileiro e do atual governo colombiano. Tudo começou quando Corina Iores, uma filósofa de 80 anos, que até então era mais conhecida nos círculos acadêmicos, caiu de paraquedas no centro da crise política que está rolando há muito tempo na Venezuela. Isso aconteceu depois que ela foi nomeada substituta de Maria Corina Machado, uma importante e competitiva figura da oposição que foi impedida de concorrer às eleições presidenciais de julho. A esperança da oposição era que Iores, essa avó de 7 netos, se mostrasse uma adversária eficaz, capaz de desestabilizar o atual líder Nicolás Maduro. Como vocês sabem, Maduro está no poder desde a morte de Hugo Chávez em 2013 e tem sido uma figura bem controversa, com sua reeleição em 2018 sendo amplamente criticada por governos ocidentais que o acusam de ser ilegítimo. Iores anunciou que não conseguiu registrar sua candidatura no sistema online do Conselho Eleitoral antes do prazo final à meia-noite, uma situação que muitos veem como uma violação da vontade do povo venezuelano. Essa manobra contra Iores provocou uma resposta firme do Brasil e da Colômbia, que até então tem tentado, cada um ao seu modo, encorajar Maduro a retornar para os trilhos da democracia. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil mencionou que o impedimento de registro da candidata pela plataforma unitária não está alinhado com o Acordo de Barbados, um pacto destinado a assegurar eleições livres e justas. Esse posicionamento brasileiro demonstra que qualquer apoio a Maduro no atual estado de coisas é insustentável. Vejam só o teor completo da nota oficial do governo brasileiro por meio do Itamaraty. Esgotado o prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelanas, na noite de ontem, 25/3,
O governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral naquele país. Com base nas informações disponíveis, observa que a candidata indicada pela Plataforma Unitária, força política de oposição e sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados. O impedimento não foi, até o momento, objeto de qualquer explicação oficial. 11 candidatos ligados a correntes de oposição lograram o registro. Entre eles inclui-se o atual governador de Zulia, também integrante da Plataforma Unitária. O Brasil está pronto para, em conjunto com outros membros da comunidade internacional, cooperar para que o pleito anunciado para 28 de julho constitua um passo firme para que a vida política se normalize e a democracia se fortaleça na Venezuela, país vizinho e amigo do Brasil. O Brasil reitera seu repúdio a qualquer tipo de sanção que, além de ilegais, apenas contribuem para isolar a Venezuela e aumentar o sofrimento do seu povo. Bom, gente, acho que, tratando-se de linguagem diplomática, que é sempre vários tons abaixo do que as pessoas falam no dia a dia, foi um comunicado duro e direto. No entanto, ao meu ver, um pouco tardio. E parece que o golpe foi sentido pelo Maduro, que logo respondeu dizendo que o texto parece ter sido ditado pelos Estados Unidos. Traduzindo, chamando o Brasil de papagaio do tio Sam. Já a Colômbia afirmou que está preocupada e alertou que os recentes acontecimentos poderiam afetar a confiança da comunidade internacional na transparência e competitividade do processo eleitoral venezuelano. Venezuela, claro, não ficou calada. O ministro das Relações Exteriores venezuelano, Iván Gil, rebateu as críticas da Colômbia como uma interferência grosseira nos assuntos internos do país. Além de Brasil e Colômbia, Guatemala e Uruguai também demonstraram preocupação, condenando o assédio e a perseguição do governo venezuelano aos seus oponentes, apontando para a consolidação da Venezuela como uma ditadura que se afasta de qualquer prática democrática. Analistas como Phil Granson, do Crisis Group, apontam que as intervenções inusitadas de governos de esquerda como Brasil e Colômbia refletem quão abertamente antidemocráticas foram as ações do governo de Maduro, bloqueando Machado e sua substituta devido ao potencial que representam contra o seu governo. E isso tem sido evidenciado por pesquisas que mostram vantagem para a oposição. O que a gente percebe é que parece que Maduro está permitindo que apenas aqueles candidatos que perdem para ele possam concorrer. Não tem como não lembrar da participação de Nero, o imperador romano, nos Jogos Olímpicos de 67 d.C. Até a data dos Jogos foi modificada para que coincidisse com sua visita à Grécia. Mas o mais impressionante foi que ele foi o vencedor em várias modalidades. Há algumas explicações para isso: a ausência de competidores e a negação dos demais atletas de ultrapassar aquele imperador que incendiara Roma e assassinara a própria mãe. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.